Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Então, hoje a gente vai começar uma série, gente. Desde ontem que eu estudo sobre isso. E aí eu coloquei, porque eu sou uma pessoa moderna, coloquei, né, numa forma digital para eu ser moderna. Só que não sei o que acontece comigo, não é a primeira vez, tá? Mas eu vou aprender a lição desta vez. Trazer o que é moderno, mas trazer o que é antigo também, de reserva. Porque eu não trouxe, eu deixei em casa. Mas eu não tenho nada ali, absolutamente nada mais do que eu anotei ontem e creiam. Era um estudo bem grandão, mas tudo bem. Nós somos do Senhor, o Espírito Santo é maior, Ele está comigo, Ele está com você, e o tema é muito agradável. Então, a gente vai bater um papo nessa manhã, vocês vão me ajudar, porque eu não tenho facilidade de decorar versículos, mas quando eu disser a frase, vocês vão dizer, está em tal lugar, viu, pastor Lenildo? Entendeu, né? Como é que vai funcionar o negócio? Então, vai dar certo demais. E o tema, né, da vez, é um tema muito maravilhoso. Nós vamos estar, né, de novo, acho que já começou isso no Líderes Liderados, no seminário. Isaías já pegou esse tema e a gente, no seminário, já destrinchou muita coisa. Então, muita coisa do que eu falei, inclusive, no seminário, a gente vai repetir aqui. E vamos crer que o Espírito Santo vai trazer coisas novas, não é? E vai dar tudo certo. Amém? Então, queridos, servir é de Deus. Nós nascemos para isso. Deus deixou escrito em vários lugares que é necessário, né, para que a gente cresça, para que a gente avance, para que a gente amadureça, que a gente sirva. Servir ao Senhor de todo o coração, como servir as pessoas como se fosse ao Senhor o contrário, né? Vamos lá, Colossenses 3:23. É o único que eu decorei. Vai dar certo. Vamos lá. Colossenses. Se vocês são como eu, não saia sem o que você anotou, não é? Porque é importante. 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, eu falei sobre isso no seminário e é tremendo demais. Tudo quanto nós fizermos, devemos fazer como para o Senhor e não a homens. Porque a gente tem a tendência humana e natural de, quando se trata de servir as pessoas, a gente dá um freio, às vezes. Porque não é para o Senhor. Agora sim, quando eu vou servir na igreja, quando eu vou pregar a palavra, que é uma forma de servir, quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou, né, de alguma forma estar fazendo, e todo mundo está percebendo que é para o Senhor, eu dou todo o gás. Eu faço de todas as formas, de todo o coração e botando toda a força. Mas quando aquele irmão que está na igreja, está pertinho de nós, está necessitando de um abraço, às vezes a gente não se limita, não quer fazer de todo o coração. Mas a gente precisa entender que tudo quanto fazemos ao próximo, é a Ele que nós estamos fazendo. Amém? Servir ao Senhor de todo o coração. Servir a Ele com toda a alegria. Servir a Ele com todo o fervor. Quando eu estou servindo pessoas, eu estou servindo a Deus. Então, nós temos como exemplo maior Jesus. Jesus, aí aquele versículo que diz que não julgou o seu próprio Deus, mas parará. Vamos lá. Saiu da forma de Senhor e veio para os homens para servi-lo com alegria no coração. Filipenses 2, Vamos lá, vocês vão me ajudar. Eu não vou ficar nervosa, porque da última vez que isso aconteceu, deu uma trava em mim, mas não vai dar hoje. Não. 2 quanto?
Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele olhou para ele mesmo e disse, espera aí, eu não vou usar dessa forma, afinal de contas eu preciso alcançar, eu preciso estar lá, eu preciso estar no meio. Ele não julgou ser o próprio Deus, antes a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Uma outra forma de servir com todo o coração, com todo fervor, com toda alegria, é servir em humildade. Sabia que nós podemos servir sem ser com humildade? Nós podemos fazer coisas sem a forma certa no coração estar lá. Eu já vi algumas situações, já me deparei com algumas situações em que eu vi pessoas servindo ao Senhor e você percebia uma certa arrogância, uma forma errada de ser. Nós precisamos servir e servir com humildade. E tem um livro que eu li, que ele fala sobre, que o nome do livro é, se não me engano, é Além da Marca. E ele fala sobre todas as coisas que nós vamos fazer para as pessoas, que fazemos ao Senhor, vamos fazer para o Senhor. Nós fazermos além daquilo que é requerido. Isso é humildade. Humildade é a gente fazer além do que esperam de nós. Humildade é a gente ter a disposição no coração de fazer além do que se pede. Sabe, queridos, existem coisas que vão requerer de nós uma atitude. E essa atitude muitas vezes, nós vamos precisar abrir mão das nossas vontades, do nosso desejo, do nosso tempo. Nós vamos renunciar a algumas coisas que são lícitas, simplesmente porque nós vamos fazer para o Senhor e a gente não tem barreiras quanto a isso. Se o meu coração e o seu coração estiver nesse nível, nós estamos no nível correto. Fazer de todo o coração como para o Senhor, sabendo que Ele, é outro ponto, Ele tem para nós recompensas. Ele tem para nós galardão. E eu falei no seminário que a gente não faz nada para o Senhor, pelo menos não deveria, né? O coração alinhado e acertado deveria ser fazer de todo o coração, independente de qualquer coisa. Fazer além da marca, independente de qualquer coisa. Fazer além do que se pede, independente de qualquer coisa. Nós precisamos fazer de todo o coração e além da marca e fazer além do que se pede. Não era isso que eu ia dizer, não, mas vamos lá. Então, servindo a Deus, servindo pessoas, servindo a Deus como um ato de amor. Falei no seminário também que nós somos nascidos de novo. E porque nós somos nascidos de novo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos novas criaturas. E o Espírito de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, tudo de Deus está dentro de nós. Nós só precisamos botar em prática. Não é a verdade? Você e eu temos o amor de Deus derramado em nosso coração. Então, bondade tem que estar em pleno funcionamento. O que é isso? Achasse, foi? Deixe. Bondade tem que estar em pleno funcionamento. Benignidade tem que estar em pleno funcionamento. Amor tem que estar em pleno funcionamento. É certo que em alguns momentos nós vamos dar umas vaciladas às vezes, mas a gente tem que recorrer àquele que é tudo em nós. Se em alguma situação, em algum momento, a gente dá um vacilo, corre rapidamente, se arrepende do que fez ou deixou de fazer e corre para os braços do Senhor. O Espírito de Deus está dentro de mim e dentro de você. E nós temos fruto do Espírito para ser valorizado, para ser vivido, para ser semeado. E nós podemos, queridos, nós podemos fazer além do que pedimos, do que se pede ou que se pensa. Pronto. É uma graça aqui o negócio. Certo? Sirva a Deus sem esperar a recompensa dos homens.
O reconhecimento de Deus gera uma recompensa que é eterna. É uma outra forma de servir, um outro olhar. Nós não servimos a Deus, primeiro, achando que a gente está fazendo a última, né, a coisa mais importante do mundo. Não, é uma obrigação nossa, enquanto filhos de Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, com o amor derramado dentro de nós, a gente fazer bem. O fruto do Espírito está dentro de nós. Nós temos a capacidade, nós temos os instrumentos, nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida nessa terra que agrada o coração de Deus, servindo a Ele, servindo pessoas. Então, não podemos servir a Deus, nem esperando recompensa, mas Ele vai dar, porque isso faz parte do caráter dEle, faz parte do caráter de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não queira, mas Deus vai nos galardoar quando nós fazemos a coisa que é certa. Ele vai fazer simplesmente porque o caráter dele é esse, e ele não pode mudar. Mas nós não podemos servir a Deus esperando reconhecimento. E eu falei sobre isso no seminário. O cuidado que nós devemos ter em fazer na presença e na ausência. Eu estou falando agora no contexto de igreja. Quando estamos na igreja, às vezes temos a disposição, isso é fato, isso é normal, de fazer aquilo que nos é requerido. Mas quando o pastor está presente, a gente às vezes tende a fazer de um jeito. Mas quando o pastor não está, a gente dá uma relaxada. Não é assim? Não precisa ter vergonha, não. É assim mesmo. Mas a gente precisa se organizar dentro de nós mesmos para dizer assim, rapaz, ele estando ou não estando, eu vou fazer com toda a excelência, porque o servir a Deus precisa ser com excelência. Não é para o pastor, embora a gente está servindo. Eu estou falando pastor no sentido de liderança, mas pode ser qualquer outro tipo de liderança. Se você está dentro de um departamento, você tem um líder. Você precisa fazer de todo coração, com toda a alegria e com toda a excelência. E sabe, queridos, excelência não quer dizer fazer com perfeição. Excelência quer dizer fazer com constância de todo o coração. Às vezes, eu já ministrei sobre isso também, às vezes o seu excelente, né, você recebe uma pessoa na sua casa, chegou, você nem esperava que ela ia chegar, chegou aquela pessoa, e aí você vai fazer o que você pode, o que você tem em suas mãos, isso vai ser um excelente. Talvez o excelente, naquele momento, seja um cuscuz recheado, com ovo, com salsicha não. Entende? Esqueci da salsicha. Mas seja um cuscuz recheado com carne, com ovo, ou sem carne, ou com manteiga, mas é o seu melhor. Você vai dar de todo o coração, com excelência. O que é a diferença disso? O contrário disso. É quando eu tenho todos os recursos lá dentro da minha casa, dentro do meu armário, eu tenho tudo para fazer o melhor e eu faço de qualquer jeito, porque nem é o pastor Guto que está na minha casa. Quem está é Lenildo. Entende? Eu estou falando de coisas práticas, mas é real isso. Nós precisamos fazer de todo o coração, com toda a excelência. E repetindo, excelência não está ligada exatamente a fazer o mais caro. Não está ligada exatamente a fazer de uma forma sobrenatural. O excelente é fazer de todo o coração com aquilo que você tem. Servir com excelência. Eu estou dando só um exemplo, mas na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a gente pode ter muitos outros exemplos e aplicar isso por onde a gente for. Eu sei que alguns de vocês trabalham no secular e não deixe aquela semente errada cair no seu coração. É porque eu nem gosto de trabalhar no secular. Eu faço porque faço mesmo. Agora, se fosse na igreja, eu ia fazer diferente. Não, queridos, não é sobre isso que nós estamos falando.
Nós estamos falando sobre excelência, sobre fazer de todo coração, lá fora ou aqui dentro. Porque tudo quanto fizermos de todo coração é ao Senhor que nós estamos servindo. Amém? Então, coisinhas simples, práticas do dia a dia, que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E aqui na igreja não pode ser diferente, não é verdade? Então, é um ato de amor, mas nós estamos capacitados, porque já nascemos de novo e o amor de Deus está derramado dentro de nós. Tem um versículo que eu não vou lembrar, que eu falei no seminário também, que é com fervor que nós servimos. Quando nós servimos com fervor, nosso serviço ele é diferenciado. E o que é o fervor? É aquela condição de fazer o melhor, da melhor forma, do jeito mais intenso. É ter animação naquilo que vai fazer. Uma coisa é servir com o semblante decaído, desmotivado. Você não vai ter força para ir adiante, no que você fizer. Eu não estou falando só sobre aqui, não. Eu estou falando sobre nossa vida. Nós precisamos de fazer as coisas com toda a intenção do nosso coração. A coisa precisa ser intencional, na verdade. Nós precisamos colocar foco, força, ânimo. A Bíblia diz que a gente precisa ter bom ânimo em todas as coisas. Tenham bom ânimo, porque eu e você não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque Ele habita em nós, nós temos a capacidade e nós temos bom ânimo para ir adiante e fazer além daquilo que nos pede. Nesse livro que depois eu vou botar no grupo para vocês, ele fala sobre a condição da pessoa que faz as coisas de uma forma medíocre, e às vezes a gente tem medo desse nome, e fala das pessoas que fazem além da marca. Aquele que faz de forma medíocre, ele faz somente o que lhe é requerido. E dá para lembrar daquela passagem dos talentos, que ele dá 5 a 1, 2 a 1 e 1 a outro. Os dois de 5 e de 2, eles fizeram multiplicar o talento. O que foi que aconteceu ali? Eles foram além do que pediu. Mas aquele que só tinha um talento, e aí a gente usa um discurso, né, de que a gente é prudente. Como ele só me deu um talento, eu vou guardar esse talento para que nada aconteça, para que eu não perca, porque assim, quando ele voltar, eu vou devolver o que ele me deu. Às vezes a gente tem um discurso, até bíblico, de que vai fazer a coisa desse jeito para tudo dar certo. Mas Deus não espera isso de mim e de você. Deus quer que eu e você façamos além do que se foi pedido. Além da marca. Então, pegue esse talento. Sabe, queridos, existe uma forma de nós servirmos aqui. Com os talentos que Deus nos deu. Não só com atos de bondade. Isso também é uma forma. Atos de bondade é uma forma, sermos bons, fazer o que é bom, fazer o que as pessoas precisam. E nós podemos servir ao Senhor e viver de uma forma que seja buscando naquilo que Deus nos deu como dom e talento. Quando Ávila vai ali para cima e pega o microfone para entoar um louvor, ela está fazendo isso atendendo você, para te ajudar. Isso é uma forma de te servir, para que você caminhe junto com ela, para que a gente tenha um ambiente de louvor e adoração, um ambiente espiritual onde o Espírito Santo possa se mover com liberdade. Mas ela também faz, porque é um ato de amor ao Senhor. O que ela faz é servindo ao Senhor com a sua voz. Servindo ao Senhor com a música que está no coração dela, que às vezes nem é uma música que a gente conhece a letra de uma forma natural. Às vezes ela está ali, adorando ao Senhor em outras línguas. Ela está fazendo de todo o coração. É um serviço. Então, existem essas duas formas do serviço, né? Aquela onde nós buscamos os nossos dons e talentos e acredite. Diga assim para o seu vizinho, catuque ele, diga assim, acredite, irmão.
você tem dons e talentos. Talvez o seu dom e o seu talento não seja cantando. Talvez o seu dom e o seu talento não seja pregando. Talvez o seu dom e o seu talento não seja apacentando um povo. Isso faz parte. Mas talvez o seu dom e o seu talento seja aquela parte que ninguém percebe muito, mas que você tem um olho clínico, quando chega alguém na igreja, você se aproxima. Isso é um serviço a Deus. Sabe, queridos, quando eu congregava na sede, aconteceu um negócio que eu nunca esqueci, e eu vou dizer isso para você, talvez eu até já tenha falado. Chegou um casal na igreja, e a sede a gente sabe que é muito grande, é muito mais difícil do que aqui, por exemplo, no domingo de manhã, a gente olhar quem está chegando, não é verdade? Na sede isso é quase impossível. Principalmente quem chega cedo, senta logo ali na frente, não vê nada que acontece atrás. E aí esse casal chegou na igreja e saiu da igreja e nunca foi notado. Mas, um dia, esse casal chegou num supermercado e tinha uma irmã nossa querida da igreja que se aproximou dela e ela, porque a irmã não sabia quem era ela, deixa eu tirar o óculos para ficar mais bonitinho. E ela chegou para ela e disse, a paz do Senhor, irmã. Aí ela olhou e disse assim, a paz, tudo bem, você é de que igreja? Ela disse, lá da sede. Isso acontece aqui também, tá, minha gente? Creiam. Eu já me deparei com situações em que a irmã chegou muito feliz perto de mim, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor. Eu, amém, tu é de onde? Ela disse, lá da sua igreja. Oh! Olha como isso é delicado. E aí, quando ela percebeu que a irmã era da igreja, começou a conversar. E aí, essa conversa foi tão boa e tão grande que chegou ao ponto de marcarem para saírem juntos, né, os dois casais, para tomar um café e conversar. E a surpresa é que a gente descobre depois que esse casal ele estava fadado a sair da igreja, porque ele entrou e ele saiu e ninguém notou. Mas esse casal, né, depois disso, eles começaram a fazer um trabalho particular, não era uma coisa que o pastor tinha pedido, mas eles ficavam de olho, eles eram os olheiros da igreja. Todo mundo que entrava na igreja, eles faziam questão de chegar perto, dar um abraço, apertar a mão, dizer, tudo bem, seja bem-vindo, você é a primeira vez que vem, e estimular uma conversa daí. Isso é um serviço a Deus que não é visto no púlpito, mas que é tão importante quanto. Porque se não tiver alguém com o coração disposto e disponível para fazer isso, as pessoas vão entrar e vão sair, vão perder o melhor de Deus. Não que tudo aqui seja a coisa mais importante da vida. O mais importante é Jesus. Mas é muito importante, e nós sabemos disso, o congregar. Porque é no congregar que nós crescemos, que nós amadurecemos. E aí, amados, o próximo passo, depois de congregar, quando a gente está familiarizado com o ambiente, quando a gente entende, esse é o meu lugar, o próximo passo é servir. Eu não posso viver numa comunidade como essa e não servir de alguma forma. É necessário, queridos. Existem pessoas que fazem isso, principalmente aquelas que não querem se comprometer. Existem essas pessoas que vêm, chega depois do louvor e sai antes que o culto acabe, para que não seja envolvido. Mas Deus é quem vai convencê-los de todas as coisas. Nós não somos o Espírito Santo. Nós somos pessoas que amamos ao Senhor, que entendemos que precisamos servi-lo e que entendemos que servir não é só com dons e talentos ministeriais no púlpito, que nós servimos com o nosso coração a cada um que se aproxima de nós, porque servindo a pessoas, nós estamos servindo a Deus. Então, servir é importante muito. Em todo o tempo, de todas as formas, nós estamos servindo.
E nós estamos tocando pessoas. E pessoas começam a se desenvolver e a crescer e a amadurecer neste ambiente quando ele começa a servir. Você sabe, né, alguns de vocês podem ter tido essa experiência, de ter estado por um tempo num lugar sem se envolver. É um direito que cada um tem? É. Mas você sabe que foi depois que você começou a servir, que você começou a crescer e amadurecer. Sabe, queridos, nós precisamos ter a disposição no nosso coração de fazer o nosso melhor, de servir as pessoas. Você e eu, nós não nascemos, né, e não existimos por um acaso, ou para servir de enfeite para a sua casa. Não, nós servimos nossa vida, o motivo da nossa vida é Jesus, mas o motivo também é fazer Jesus conhecido. E nós fazemos Jesus conhecido ensinando a palavra, mas nós fazemos Jesus conhecido quando nós nos dispomos com um coração bondoso. Jesus fica conhecido. Então, nós precisamos ser Jesus para alguém. Diga assim para o outro: você é Jesus para alguém? Pois muito bem. Sem esperar a recompensa de homens. Porque quem nos recompensa e quem nos galardoa é Ele. E sabe, a recompensa e o galardão de Deus, ele é infinitamente superior a qualquer reconhecimento humano. Porque quando nós fazemos coisas e quando nós estamos servindo, não é, as pessoas, e esperando o reconhecimento das pessoas, nós estamos só fazendo um serviço. Mas quando esse serviço é a Deus, servindo a Deus com todo o coração, aí existe uma recompensa e um galardão, que nós não fazemos nem ideia da maravilha que esse negócio será. Né? Nós já recebemos galardão aqui na terra, mas nós vamos receber no céu grandioso galardão. Eu espero que cada coroa, né, nossa esteja bem recheada, que a gente receba tudo que a gente plantou nessa vida. Em nome de Jesus. Aí eu falei sobre essa frase, e essa frase me impactou no seminário, que diz assim: a grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na quantidade de pessoas a quem ele serve. Que tremendo, não é? Às vezes a gente vê uma pessoa tão imponente, anda num carro luxuoso, anda com as melhores marcas, mas isso não mede a grandiosidade dele. Não é quantas pessoas servem aquela pessoa, mas é quantas pessoas aquela pessoa serve. Nós estamos servindo num padrão que agrada a Deus? Estamos? Se estamos, está tudo certo. Aleluia. Vamos lá. Vou aqui na minha vibe. Servir com fervor, colocando tudo que a gente tem de melhor, servir com humildade, porque tem galardão e tem recompensa. Aprender com Jesus, que se esvaziou da forma de Deus para servir-nos, e por causa disso nós temos vida eterna, porque Ele decidiu servir e nos alcançar. Mas só tenho 20 minutos, eu vou dispor sobre algumas coisas que eu anotei lá nas minhas anotações, que não estão aqui, mas eu vou tentar lembrar. Existem alguns cuidados, né? Nós, enquanto cristãos, estamos nesse formato de igreja, congregando, que a gente precisa ter. Um dos cuidados neste serviço a Deus é ter a disposição de manter ou cultivar bons relacionamentos. Nós somos pessoas e nós temos alma. Nós, muitas vezes, deixamos as nossas emoções tomarem conta. Não é algo tão difícil de acontecer, porque nós somos falhos, mas nós temos recebido uma boa palavra, a palavra que nos ensina sobre como andar, não é? Sobre como gerenciar as nossas emoções, porque esse é um dos pontos e um dos motivos pelo qual as pessoas estão se degladiando. Porque eu me deixo levar pelas minhas razões.
Quando nós vivemos em comunidade, como nós estamos aqui, e você vive em todos os outros setores e segmentos da sua vida, nós temos obrigatoriamente de conviver com outras pessoas. E essas outras pessoas são totalmente diferentes de mim e de você. E elas têm uma história, elas carregam uma mochila. Cada uma tem uma forma, cada uma foi criada de um jeito, cada uma teve situações que teve que enfrentar. Algumas foram abusadas, outras viveram misérias, outras passaram fome, tantas outras coisas que acontecem que enchem nossa mochila de, às vezes, muitas cargas. E se a gente não pegar a palavra, que é a verdade, e colocar dentro de nós, porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus que lava, que nos lava. Nós somos um ser que temos 3 dimensões, um espírito, uma alma e um corpo. Nós precisamos cuidar do corpo. Nosso espírito é renovado quando nós nascemos de novo, mas nossa alma ela vai sendo renovada. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu sirvo as pessoas e vivo a realidade da palavra, mais minha alma está sendo moldada. Mas nós lidamos com situações e pessoas e grupos onde nós vamos ver que nem todos estão no mesmo nível. E esse é um dos motivos pelo qual nós estamos vendo tantas pessoas esfriarem e desfalecerem. E aí, a gente pensa que essas coisas só acontecem lá fora. A gente que trabalha no secular, a gente lida, você não tem noção. Eu lido com mais de 60 funcionários. E eles, a grande maioria, não tem uma aliança com Deus. É muito mais fácil aqui, onde todos têm aliança com Deus. E ainda assim existe problema. Amém? Mas lá fora, as pessoas precisam olhar para nós e entender, rapaz, essa pessoa ela é diferenciada. Porque você carrega uma presença poderosa. Você e eu carregamos a presença de Deus. Então, querendo ou não querendo, nós somos diferenciados. Nós não somos melhores que ninguém, como eu gosto de dizer. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós carregamos uma presença que nem todos carregam. Então, por causa disso, a minha vida lá fora tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. Com erros, com falhas, mas eu preciso mostrar para que eu vim. Quem é que habita em mim? Agora, vamos falar do contexto de igreja. Aí a gente acha que essas coisas só acontecem lá fora, no trabalho secular. Essa criatura lida com muitas situações, né, de carne pura, como nós que trabalhamos no secular. Mas dentro da nossa igreja, e eu não estou falando pontualmente que aqui tem problema, eu conheço alguns, não é? E eu não estou falando especificamente sobre um problema. Eu estou dizendo que dentro dessa igreja aqui, por exemplo, nós temos mais de 25, mais ou menos, departamentos. Cada departamento tem um líder e um vice-líder, e tem os liderados. Então, existe uma possibilidade de, em algum momento, alguém não é? Como é que eu digo a palavra que seja mais amena? Não se deixar levar por alguma questão muito de emoções. Mas fulano não é crente e não recebeu Jesus. Recebeu Jesus, mas é um processo, amados. Do jeito que foi com você, não é obrigado a ser com todo mundo. Existem aquelas pessoas, e eu gosto de dizer isso, como Isaías, né? Isaías, quando ele nasceu de novo, ele mudou completamente e instantaneamente da água para o vinho, da noite para o dia, literalmente. Então, ele começou a pegar essa palavra e fazer valer essa palavra. E, às vezes, pessoas vinham e machucavam ele, diziam coisas com ele. E ele, porque era nova criatura, o velho homem não agiria desse jeito. Mas o novo homem, porque entendeu que existe dentro dele um poder, que existe dentro dele uma presença, ele começou a viver o que a palavra diz que é para viver. Mas existem pessoas
que não são assim. Existem pessoas, e eu vou dar o meu exemplo, eu nasci de novo, mas eu não virei, eu não me transformei completamente nas emoções e na minha forma de pensar da noite para o dia. Foi necessário um esforço, sim, mas buscar a palavra. E naquilo que eu tinha fragilidade, eu precisava trabalhar mais, eu precisava estudar mais, eu precisava fortalecer mais. Assim é com todo mundo. Então, eu precisei de um tempo, porque para mim foi um processo. Até eu entender tudo, e ainda não entendo. Amém? Nós não chegamos na perfeição, mas nós estamos caminhando. Então, queridos, nós precisamos botar para dentro a verdade da palavra, porque quando a gente se deparar com uma situação que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, e é porque é crente. E aí você engole aquilo e pega a palavra e ministra a palavra. Necessariamente não vai ser na hora, pode ser em algum momento, mas você vai viver aquilo que a palavra diz que a gente precisa viver. Eu e você. Amém? Então, vamos nos deparar dentro da nossa comunidade com situações. E aí é a hora da gente botar para valer aquilo que está dentro de nós para fora. Amém? Então, seja seguro quanto a isso, porque quando a gente cuida dessa forma dos nossos relacionamentos, nós vamos viver melhor. E nós vamos passar a ser exemplo para outros. Amém? Talvez você e eu não chegamos ainda naquele patamar de maturidade, mas é um processo, a gente vai chegar lá. Se você quiser e se eu quiser, a gente chega lá. Amém? Um outro cuidado. Nós precisamos ter o cuidado de, nos nossos relacionamentos, não criticar. A gente não tem o direito de estar apontando o dedo, porque eu me acho muito espiritual e porque fulaninho não está nesse patamar, e eu estar criticando ou julgando. Esse papel não é meu e nem é seu. Amém? Eu sei que é duro um pouco, mas é necessário. Porque essas coisas acontecem dentro da igreja também. Eu estou falando, o tempo todo que a gente está conversando aqui, eu estou falando sobre a forma de servir de forma que agrade a Deus. Eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar da forma como eu estou me relacionando, para que eu possa servir de todo o meu coração e as pessoas possam receber de mim e receber de você. Amém? Então, cuidado com as críticas, cuidado com a fofoca, cuidado com o julgamento. São cuidados que nós precisamos ter para que a gente sirva com excelência. Se tem alguma situação que você não concorda, você não precisa estar falando para as pessoas. Existe a pessoa certa que você precisa falar. Não é? Se tem alguma situação dentro de um grupo, da liderança, que você acha que não está legal, que precisa de mudança, guarda para você, diz somente a quem precisa saber. Não é a igreja toda que precisa saber. Existe a pessoa que você precisa conversar. E entrega a Deus. Ele julga todas as coisas retamente. Aquele que julga todas as coisas retamente. Ele é o teu justo juiz. E fazendo assim, nós vamos evitar um bocado de coisa e vamos servir com todo o coração e com muita excelência. Outra coisa, eu falei a parte, não é, que às vezes é chata, mas vamos lá. Uma outra forma de servir com excelência é estar no lugar certo, da forma certa. Isso tudo que eu falei inclui isso. Mas estar disposto e estar disponível. É diferente estar disposto de estar disponível. Eu estou disposto quando eu tenho a forma de fazer. Eu quero fazer. Mas eu estou disponível quando naquela necessidade, em plena madrugada, ligam para lá, para casa, e dizem assim, olha, tem uma fulana aqui, endemoniada, vem aqui. Eu tenho a disposição, porque, vamos usar Isaías, não é? Com essa coisa de demônio. Ele tem a disposição porque ele é aquela pessoa que parece que quanto mais o negócio ferve, mais ele gosta.
Mas ele precisa, além de ter disposição, ele precisa estar disponível. Porque uma coisa é quando ele está aqui na igreja, no horário dele de trabalho, e ele tem que resolver alguma coisa. Outra coisa é quando ele está em plena madrugada, num sono restaurador, e chega uma demanda para ele. Eu estou dando um exemplo, mas a gente pode trazer isso para a nossa vida. Dentro do nosso servir a Deus, precisa ter disposição e disponibilidade. Ah, porque eu não gosto. Olha, eu não gosto de ensaiar no sábado. Sábado, para mim, é sagrado. Eu vou lavar roupa, eu vou tomar conta de casa. Mas, se o grupo, a maioria do grupo, só pode no sábado, eu preciso ter a disponibilidade, a disposição de fazer, mesmo minha carne gritando. Estou mexendo, né? Mas é assim mesmo, gente. Amém? Está disposto, está disponível. Às vezes, servir a Deus vai requerer de nós, não é? Abrir mão de conforto, abrir mão, sei lá, de tantas coisas que a gente podia fazer que é lícito, mas servir a Deus vai requerer de nós isso. Quando nós fazemos de todo o coração, não tem tristeza. Nós fazemos, mesmo cansados, mas nós vamos lá e fazemos. E quando a gente pega no arado, parece que o fogo desce e o negócio melhora muito. Não é assim? Disposição, disponibilidade para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Outra coisa, rir com os que riem e chorar com os que choram. Parece uma coisa nada a ver, né? Mas deixa eu te dizer, é mais fácil a gente chorar com os que choram do que rir com os que riem. Nós precisamos ter uma maturidade, né, para servir, para agradar ao Senhor. Para o momento em que aquele irmão que chegou um dia desse foi levantado dentro da igreja e você que está há 20 anos não foi. Aí, rir com os que riem fica mais difícil. Mas chorar com aquele que está acabado, com problema, e você vai lá, dá um tapinha nas costas, chega, bota seu ombro aqui, estamos juntos, olha, estou aqui orando com você, intercedendo. Isso é chorar com os que choram. Mas quando aquele outro se levanta e desponta, e você está ali naquela expectativa e nada aconteceu com você, aí rir vai ser difícil, não é? Então, tenha disposição para servir bem, com excelência, fazendo para Deus, fazendo para pessoas como para o Senhor, isso aí vai entrar no pacote. Aleluia! Estamos terminando. E, por último, que tem a ver com a questão dos relacionamentos, existe uns versículos que eu não decorei, claro, que fala sobre a unidade, de cultivar a unidade, de não quebrar a unidade. Deixa eu te dizer por quê. Porque quando nós estamos servindo, num grupo, por exemplo, se tiver um no grupo que não concorda, que está em rebelião, que está abusado, que não quer nada, isso vai desandar de uma forma, um só pensamento, um só coração, vai fazer a coisa desandar. E nós precisamos estar firmes para que quando chegar esse momento, a gente faça aquilo que precisa ser feito. Mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vai requerer de mim e de você abrir mão de algumas coisas, renunciar a outras tantas. Mas para que o Espírito Santo tenha primazia, para que a gente caminhe e cresça, para que a gente viva o melhor de Deus nessa terra, para que a gente sirva com toda a alegria, como para o Senhor e não a homens. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, que o grupo de louvor viesse aqui. Não foi a melhor forma do estudo que eu tinha feito, mas eu sei que você recebeu alguma coisa. Eu recebi. Então, a gente precisa ter a disposição, queridos, de sempre fazer melhor. De sempre olhar e dizer assim, rapaz, eu fiz assim, será que eu poderia ter feito desse jeito? Servindo as pessoas com amor, com a disposição de agradar sempre ao Senhor. Nós precisamos fazer sempre para o Senhor. Amém? E eu quero orar por você, por nós,
para que a gente tenha... Eu tenho certeza que depois dessa série, né, sobre como servir, a gente vai ter um novo olhar sobre a forma que a gente trabalha, né? Sobre a forma como a gente está liderando, sobre a forma como a gente está sendo liderado, né? E esses pontos que eu falei, tão práticos, eles são importantíssimos. Porque quando a gente se apega ao Senhor, quando a gente se enche da palavra, quando a gente quer agradar o Senhor de todas as formas e de toda possibilidade, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer na sua vida individualmente e coisas vão acontecer nessa igreja. Nós estamos no ano do inédito e coisas inéditas ainda estão por vir. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, uma manhã de ensinamentos práticos. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com o coração disposto, o coração disponível para fazer aquilo que agrada a você, Senhor. Nós queremos servir melhor a você, servir melhor as pessoas. E nós queremos que você nos ajude, Espírito Santo, porque você é o nosso ajudador, para que a gente faça aquilo que não está sendo visto por nós, que seja iluminado, para que a gente faça de todo o coração, para que a gente faça com o nosso coração acertado. Porque o galardão, eu sei que é você quem tem, e o galardão que você tem para nós, Senhor, é infinitamente maior, é infinitamente melhor. Nós não buscamos essas coisas, mas você tem para nós. E nós queremos humildemente te pedir que queremos servir com alegria, sem críticas, sem julgamentos, fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance para fortalecer os nossos relacionamentos, para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos poucos aqui, mas sabe, se cada um de nós receber no nosso coração e colocar em prática aquilo que Deus está ministrando para nós nessa manhã, nós vamos ter uma grande igreja. Nós vamos ter uma diferença dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares. Nós vamos ter uma diferença no nosso trabalho secular. Porque por onde nós formos e por onde nós andarmos, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Porque no fim, tudo isso é o que vai valer. Como estamos fazendo, para quem estamos fazendo, de todo o nosso coração. Eu oro, Senhor, para que eles sejam iluminados, para que nós sejamos iluminados por sua palavra, que é a verdade. Muito obrigado por essa manhã. Declaramos um dia abençoado e coisas grandes para acontecer, em nome de Jesus. Amém? Então, fiquem à vontade para cantar. O pastor, se quiser continuar, pregar, faça o que quiser.